um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra festa santa, e alegria de coração, como a daquela que sai ao som da flauta para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa, e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira, no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestades e de pedra de saraiva. O que temos para hoje, Sanchos e Dulcineias? Eu sou a Larissa Bertolino e você está no Uma Garota Quixotesca. Esse canal onde nós falamos de literatura, para além dos moinhos de vento que ela nos apresenta, está especialmente no quadro da Jornada de Leitura Conjunta sobre O Grande Conflito, esse livro, na versão também Os Resgatados, mais atual, que nós temos lido neste ano de 2020 passado e agora 2021, próximo à sua conclusão. Porque mês que vem nós vamos ler o último capítulo, o capítulo 42 dessa obra. O capítulo 40, o Livramento dos Justos, parece um pouco estranho, com um verso aparentemente chocante, assim, com coisas um pouco agressivas para iniciar esse vídeo, mas tem a ver com aquilo que nós temos estudado nesses últimos meses. Se o grande conflito fala do início ao fim da história da igreja, do cristianismo, a Bíblia deixa bem claro os sinais, algumas coisas ruins e catastróficas que vão acontecer, como dores de parto mesmo, para que se chegue o fim do mundo, mas tudo isso apontando para algo melhor, algo mais perfeito, maior esperança. Não à toa, se nós vamos terminar nesse mundo perfeito, nesse mundo renovado no mês que vem, neste mês nós lemos descrições sobre a volta de Cristo. Nós temos estudado sobre os sinais e agora nós vemos de fato a concretização dessa promessa. Temos estudado um pouco sobre o santuário, sobre o papel sacerdotal de Cristo no santuário celestial e quando ele sai do Santíssimo começa, a vir, a se preparar para voltar. Nesse momento, como algumas descrições de Ezequiel, Daniel e Apocalipse, a autora vai mostrar que a terra vai ficar sem proteção, os anjos, como João diz, vão soltar os ventos. Neste momento em que as pessoas estão sendo perseguidas por defenderem a verdade, vai vindo os sinais que Apocalipse descreve, que são as trevas, só que dessas trevas surge o arco-íris. O arco-íris que apareceu a primeira vez em Gênesis, mas aparece várias e várias vezes no livro de Apocalipse, exatamente como representação dessa aliança que Deus fez com o homem, de que jamais destruiria a terra novamente com água, que o amava, que iria protegê-lo, cuidá-lo, fazendo com que o homem também tivesse uma parte nessa aliança. E esse arco-íris vai envolver os grupos de pessoas que estiverem ali esperando, e como Apocalipse 1:7 vai descrever, todas as pessoas vão ver Cristo voltando nas nuvens com os anjos. Esse capítulo se resume em 3 descrições, na verdade. A descrição do mundo físico, dos acontecimentos da natureza, a descrição das pessoas que estarão esperando a volta de Jesus e as pessoas que não estavam e muitas vezes nem criam na volta dele. Ela vai descrever a cidade santa, contendo as tábuas da lei, que são um reflexo desse caráter, dessa aliança, e as marcas na mão de Jesus, que são o pagamento pela quebra nessa aliança que o homem fez lá no Éden. De certa forma, isso ainda é físico, representação física. A representação das pessoas que aguardavam Jesus, a transformação do corpo, o reencontro de mães com filhos, as coroas recebidas, os novos nomes recebidos, o reencontro de Adão com Deus, uma das cenas mais belas descritas pela autora, e o desespero dos ímpios perceberem que aquela era a verdade, que eles estavam renegando tanto. Mas é interessante quando ela fala das marcas de Jesus ali sendo apresentadas, mostrando como a humilhação ao qual Cristo se entregou acaba sendo um marco e despertará admiração e adoração por todo o universo, porque de fato é a comprovação de que Satanás estava errado desde o início, de que Deus não é tirano, que Deus é amor, é graça, é misericórdia, e ele se entrega pelas suas criaturas. Ela acaba finalizando esse capítulo mostrando que o mistério da cruz
de certo modo, acaba explicando todos os outros mistérios nesse momento, né? Por mais que hoje existam coisas que nós não entendamos em sua plenitude, nesse momento elas serão reveladas, nós conheceremos, assim como a Bíblia, por mais que tenha diversas histórias, diversos momentos, personagens, mas o foco central dela é a redenção através de Jesus Cristo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. A autora vai apresentar o que estará acontecendo aqui na Terra enquanto os salvos estarão com Deus durante 1000 anos lá no céu, entendendo todos os mistérios da salvação. Por que certas pessoas foram salvas, por que outras pessoas não foram, por que aconteceram determinadas coisas na história do mundo e aparentemente Deus não estava lá, onde Deus estava, o que Deus estava fazendo naquele momento. Todas essas dúvidas serão esclarecidas. E, enquanto isso, a Bíblia diz que Satanás, ou o dragão, né, como vai se chamar em Apocalipse, estará aqui preso, que ele não vai ter ninguém a quem tentar, todos estarão dormindo. Lembrando que, além da leitura, para você que participa da jornada, nós vamos estar sempre deixando materiais aqui embaixo, onde você pode estudar mais a fundo, analisar outras passagens bíblicas, outros estudos, para comprovar e ver direitinho um pouco mais sobre esse conteúdo, sobre aquilo que a autora apresenta nessa obra, que está revelado à luz da Bíblia. Lembra quando nós estudamos lá os santuários dos bodes no dia da expiação, né? O bode que era levado para Azazel, ou seja, o bode que era levado para morrer no deserto, ele representava exatamente Satanás, que nesse tempo não terá ninguém a quem tentar e toda a sua vida de fato vai passar e ele vai, pela primeira vez, como diz a autora, entender o que ele realmente fez. Na verdade, não o que ele fez, porque ele sabe muito bem, mas as consequências disso de um modo mais real, porque ela mostra como, desde que o pecado entrou, sempre o propósito dele é focar nos outros, é fazer a humanidade perecer, é fazer os humanos pecarem, fazer os humanos se distanciarem de Deus. E nesse momento que só terá ele vai poder digerir tudo isso. E por isso que agora ele está a todo vapor, porque ele sabe que 1844 já passou, que está cada vez mais próximo de Jesus voltar, e ele quer fazer com que se perca o máximo de pessoas possíveis. E após esse tempo, Jesus volta e a terra será restaurada. Mas para ter acesso a essa belíssima descrição de como a terra será restaurada, como o pecado terá fim, nós só vamos saber no mês que vem, para finalizar nossa jornada de leitura conjunta com o capítulo 42, o último capítulo desse livro. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Eu te espero na penúltima segunda-feira deste mês para nós encerrarmos essa leitura maravilhosa. Enquanto isso, você tem a área dos comentários aqui embaixo para colocar suas impressões, os seus comentários mais importantes sobre a leitura, que nós possamos continuar saindo da biblioteca e vendo muito além dos manhãs de vento. Vale! Se você gostou desse episódio, desse conteúdo e quer se aprofundar um pouquinho mais no que a Bíblia tem a dizer sobre ele, aqui na descrição tem um link para um estudo especial para se aprofundar um pouquinho mais na história da igreja, no Apocalipse e sobre essa esperança que Jesus nos dá. Aqui também você pode conferir os demais episódios dessa série. Muito obrigada por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.